Revelations. Romanos 8:6 afirma que estar mentalmente inclinado para a carne é morte, mas estar mentalmente inclinado para o espírito é vida e paz. Essa é uma declaração profunda que mergulha no cerne da existência humana e de nossas prioridades espirituais. Ser mentalmente inclinado para a carne refere-se a uma mentalidade consumida pela carne de nossa natureza pecaminosa inerente. Uma mente carnal é uma mente ditada pela carne, que se concentra no aqui e agora, que não leva em consideração a palavra e os mandamentos de Deus. O mundo em que vivemos está cheio de pessoas com mentes carnais, que vivem cada dia para si mesmas, para agradar a si mesmas e não a Deus. Uma mente carnal não se refere apenas a desejos físicos ou sensuais, mas vai mais fundo, destacando uma mentalidade ancorada em valores mundanos. Esses valores mundanos muitas vezes se manifestam como materialismo, a busca implacável de prazeres pecaminosos, em detrimento da integridade moral e da priorização de prazeres passageiros sobre virtudes duradouras. Essa mentalidade também gera egocentrismo, um foco predominante nas próprias necessidades, desejos e ambições, negligenciando as dos outros. Essa autoabsorção não apenas tensiona os relacionamentos interpessoais, mas também é um fator principal em rompimentos matrimoniais, causando divórcios devido à incapacidade de comprometer-se ou considerar o bem-estar do cônjuge. Esse é um dos principais problemas em nossa sociedade. As pessoas têm uma mente carnal e estão adorando no altar do ego. Elas são seus próprios deuses, seus próprios salvadores, são egocêntricas, narcisistas. Estar em um relacionamento com um narcisista é horrível. Essa é uma das principais razões pelas quais os divórcios estão aumentando, à medida que o narcisismo está em ascensão. Tire os olhos de si mesmo e de seus desejos pecaminosos e os coloque em Deus. Em vez de se concentrar em si mesmo, concentre-se em sua família, em seus filhos, em seu cônjuge. Uma mente carnal é o motivo pelo qual as pessoas cometem adultério. Vários estudos e pesquisas tentaram quantificar as taxas de infidelidade, com estimativas geralmente variando entre 20% e 25% para homens e mulheres casadas. Isso significa que em cada 4 casais casados, um trai. Uma mente carnal levará um homem ou uma mulher a arriscar seu casamento por prazer passageiro. Provérbios 6:32 afirma: mas aquele que comete adultério com uma mulher é falto de entendimento. Aquele que o faz destrói a sua própria alma. Você já viu o pesar de um homem ou mulher que destruiu seu casamento por causa do adultério? É uma coisa de partir o coração de se testemunhar. É a mente carnal que está te impedindo hoje. Ter uma mente carnal é opor-se ao design e aos desejos de Deus para a humanidade. Quando Paulo se refere à morte nesse contexto, ele não está apenas abordando o inevitável fim físico que todos enfrentaremos, mas sublinha uma preocupação muito mais grave, a morte espiritual. Isso é uma separação angustiante de Deus, um abismo que distancia alguém da vida rejuvenescedora e do renascimento transformador que decorre de uma relação íntima com o divino. Romanos 8:6 afirma que estar mentalmente inclinado para a carne é morte, mas estar mentalmente inclinado para o espírito é vida e paz. Ser espiritualmente inclinado envolve um alinhamento consciente dos pensamentos e ações com a orientação do Espírito Santo. Isso significa um compromisso enraizado em viver em sintonia com os desejos e princípios de Deus. É quando você começa a amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Esse alinhamento não se limita apenas aos aspectos misteriosos ou celestiais da espiritualidade, mas está profundamente enraizado em nossas ações cotidianas, decisões e interações. Em termos simples, sua vida é ordenada pela Bíblia.
Suas ações são ordenadas pela palavra de Deus, seus pensamentos são ordenados pela palavra de Deus, sua fala e as palavras que você profere são inspiradas pela própria palavra de Deus. Estar espiritualmente inclinado significa que você não mais se preocupa com as coisas deste mundo. Para ser espiritualmente inclinado, você compreende a natureza passageira do mundo em que vivemos atualmente. Você realmente percebe a brevidade desta vida que estamos vivendo e a fragilidade da existência humana. Você reconhece que não está nesta terra por acaso ou mero acaso. Um ser inteligente o criou. Portanto, se um ser inteligente o criou, só faz sentido seguir os comandos de seu Criador. Você entende que tem um Criador que um dia o julgará por suas ações e cada um de seus pensamentos. Quando alguém está espiritualmente inclinado, sua abordagem à vida transcende meros rituais ou atos religiosos. Sua abordagem à vida transcende meras rotinas diárias. Seus olhos mudam ativamente deste mundo e todas as preocupações deste mundo. Infelizmente, muitas igrejas hoje têm uma mentalidade carnal. Elas estão focadas neste mundo, estão focadas no aqui e agora e não na eternidade. Muitas igrejas são amigáveis aos buscadores. Estão apenas preocupadas em atrair pessoas para sua igreja e não para o céu. Sua igreja deveria estar apontando você para a vida eterna. Sua igreja deveria estar apontando para Cristo e para coisas eternas. Uma pessoa espiritualmente inclinada está procurando por coisas eternas. Isso é uma coisa que Satanás quer que as igrejas de hoje sejam. Ele quer que elas sejam mentalmente carnais. Ele quer que os cristãos de hoje sejam mentalmente carnais e não espiritualmente inclinados. Pois se você é uma pessoa espiritualmente inclinada, você é uma pessoa mudada, um indivíduo transformado. Uma pessoa espiritualmente inclinada é transformada de muitas maneiras. Uma das maneiras pelas quais ela é transformada é através da habitação do Espírito Santo. Infelizmente, muitas pessoas pensam que só têm o Espírito Santo se puderem fazer algo grande e poderoso que seja visível para as massas verem. No entanto, a Bíblia nos dá evidências claras do que são os frutos do Espírito Santo na vida de um indivíduo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22, 23. Uma pessoa espiritualmente inclinada é um indivíduo transformado. Ela se torna um reflexo genuíno dos ensinamentos e princípios de Deus no mundo prático. Tais indivíduos são impulsionados pelo amor, demonstrando compaixão e misericórdia em suas interações, buscando justiça em seus tratos e constantemente se esforçando pela retidão. A retidão e a santidade são prioridades em suas vidas. Vivem uma vida intencional, pois para viver uma vida santa é necessário viver uma vida intencional. Eles enxergam além do temporal e material, reconhecendo o plano e propósito divino maior. Seus olhos estão na eternidade. Seu foco está nas eras intermináveis que passarão com seu Senhor. Vivem cada dia como um testemunho de sua fé, fazendo escolhas que ressoam com sabedoria e entendimento espiritual, iluminando assim o caminho para outros seguirem. Amados crentes, se alguma vez houve um momento para nós incorporarmos a plenitude do que significa ser um cristão espiritualmente inclinado, esse momento é agora. Pois está escrito: pois estar mentalmente inclinado para a carne é morte, mas estar mentalmente inclinado para o Espírito é vida e paz. Ser espiritualmente inclinado não é uma simples alegação religiosa, nem se trata de usar uma máscara de santidade. É um chamado para uma transformação genuína, um chamado para andar como Cristo andou.
É o pulsar de uma alma que verdadeiramente encontrou Deus e decidiu ser transformada por Ele. Ser espiritualmente inclinado significa recusar as armadilhas da hipocrisia, denunciar uma vida dupla onde a confissão de domingo não se alinha com as ações da semana. É um grave erro, e um contra o qual nosso Salvador repetidamente nos advertiu: afirmar o nome de Cristo e ainda andar nos caminhos do mundo. A dualidade de tal vida pode enganar muitos, mas não pode enganar aquele que sonda o coração e testa a mente. Essa forma de piedade nega seu poder e se torna um obstáculo para muitos que estão genuinamente buscando a verdade. Em um mundo repleto de distrações, é fácil perder de vista a eternidade, se envolver nos prazeres passageiros desta era, priorizar o material sobre o eterno. O atrativo da vida carnal está sempre diante de nós, chamando com suas promessas falsas e satisfações passageiras. Mas somos chamados a um padrão mais elevado, uma mentalidade celestial, que valoriza o eterno sobre o temporal. Lembremos da profunda verdade de que nossas vidas aqui são como um vapor, e a verdadeira essência de nossa existência reside na eternidade. Imploro a vocês, amados, que a palavra de Deus seja a sua luz orientadora. Deixe-a ordenar seus passos, governar sua fala e transformar seu pensamento. Recuse ser um crente que apenas segue os movimentos, que prioriza rituais em vez de um relacionamento genuíno com o Pai. O cristão espiritualmente inclinado entende que a essência do cristianismo não está no fazer, mas no ser transformado, ser renovado, ser como Cristo. Tais crentes reconhecem seu papel neste mundo como embaixadores de Cristo, enviados para brilhar sua luz em lugares escuros. No entanto, deixe-me ser claro, esse chamado não é sobre perfeição, pois todos falhamos, mas sobre um coração genuíno que, quando erra, volta para o Pai em busca de perdão e graça. Essa jornada de ser espiritualmente inclinado é um processo contínuo, um diário renunciar da nossa vontade e tomar a cruz. Trata-se de permitir que o Espírito Santo, não a carne, guie. Nesta era de superficialidade, onde notícias falsas e vidas falsas abundam, que sejamos crentes genuínos, que vivem autenticamente, que se recusam a usar máscaras, que se recusam a ser mornos, que se recusam a misturar o sagrado com o profano. Que nossas vidas ecoem as verdades que professamos, não por obrigação, mas por um amor profundamente enraizado pelo aquele que primeiro nos amou. Vamos permanecer firmes, queridos crentes. Sejamos aquela cidade no alto de um monte, aquela luz que não pode ser escondida. Recusemos ser cristãos que apenas falam, mas andamos a caminhada, iluminando o caminho da retidão para que todos possam ver. Deixe o mundo não nos ver, mas a Cristo em nós, a esperança da glória. O chamado para ser espiritualmente inclinado é urgente e impressionante. Então vamos nos elevar a Ele, abraçando as transformações que Ele traz, vivendo com uma perspectiva eterna e sendo o reflexo genuíno do amor de Cristo para o mundo. Qual a sua opinião sobre o tema apresentado? Deixe seu comentário abaixo, sua participação é muito importante para nós. Pergunta 1. O que significa ter uma mente carnal e qual é o resultado? Pergunta 2. Como uma mente carnal afeta as relações interpessoais, especialmente no contexto do casamento? Pergunta 3. Qual é a importância de ter uma mente espiritual e como isso difere de uma mente carnal? Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo. Obrigado por assistir e fique com Deus.